Olha, se Eduardo Bolsonaro pisa no Brasil, eu acho que ele vai preso. O Bolsonaro chegou a trocar os integrantes, os chefes das Forças Armadas durante o governo dele, justamente porque eles não topavam a intentona golpista dele. E ele fala assim, Bolsonaro, você vai fazer alguma coisa, né? Você instigou a gente. O Jair Bolsonaro hoje, ele entrou ao vivo na CNN, e essa foi a primeira declaração dele após a busca e apreensão da PF, né? Isso. Foi a primeira declaração do Jair Bolsonaro em público após a Polícia Federal ter entrado na casa dele. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Abrir, galera, tem que abrir. Ele não vai falar enquanto não abrir. Abrir, galera, abrir, vai dar. Vamos lá, presidente. Abre aí, senão não vai falar. Vai. Peraí. Olha o celular aí, pô. Posso falar? Pode, presidente. Olha o celular aí. Meus advogados vão tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares. Baixa a câmera aí. Olha o celular. Sai, guerreiro, deixa sair. Onde está nos Estados Unidos? Eu estou restrito a trazer com tornozeleira. Fizeram a busca pela bancada, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil. Tudo devidamente ali. Fica quieto aí, cara. No momento, Ô, pausa aí. novo inquérito. Eu tô ouvindo mais os caras falando fica quieto do que o próprio Bolsonaro. Era só o cara não falar nada, que ia dar pra ouvir, né? Mas tudo bem, vamos lá. Estão também dentro dele. Os outros. Você não responde perguntas, responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E Pausa. A própria Polícia Federal não me... Ele fala que é um inquérito único e exclusivamente político, não tem absolutamente nada ali, tá? E é meio complicado, a nossa posição aqui de tentar ser os sensatos da coisa é difícil de, às vezes, explicar, porque realmente você não tem um lado totalmente certo e nem um lado totalmente errado, né? De fato, existem várias ilegalidades nesse inquérito e em vários inquéritos que o STF comanda, tá? Existem sim arbitrariedades, existe sim cerceamento ao direito de defesa. Você teve advogados, não só do Bolsonaro, mas de vários outros investigados, que, por exemplo, não tiveram sequer tempo hábil ou não tiveram acesso ao processo em sua integralidade para fazer a defesa dos seus clientes. Isso é só um exemplo, a gente tem vários outros. A gente tem o exemplo do Alexandre de Moraes, eu não lembro quem é que ele tava... inquirindo ali, quem que ele tava fazendo a oitiva, eu acho que era o Mauro Cid. E aí o Mauro Cid começa a falar do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes cita a si próprio, em primeira pessoa, dizendo assim, e naqueles documentos tinha o que sobre mim? Poxa, teoricamente, quando um juiz acaba se envolvendo diretamente naquele processo que ele tá comandando, ele deveria se declarar suspeito, né? Porque senão não há a imparcialidade. A imparcialidade é a figura mais necessária num processo judicial, né? Então você tem vários vícios, é verdade. É verdade. E você tem razões políticas pro Alexandre de Moraes fazer o que ele tá fazendo. Não é segredo que o STF age politicamente. Agora, dizer que não tem nenhum elemento ilegal nas ações do Bolsonaro e que é só perseguição, isso também não é verdade, né? Então a gente tem que colocar a bola no chão aqui e entender todos esses aspectos, né? A gente não vai ignorar aqui todas as reuniões que o Bolsonaro participou, todas as vezes em que o Bolsonaro foi pra uma manifestação. Você tem foto disso até, o Bolsonaro discursando na manifestação, microfone na mão, e atrás dele uma baita faixa gigante, escrito intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Ele não se incomodou com aquilo, ele não mandou tirar aquilo. Ele tinha a responsabilidade, por exemplo, de falar pras pessoas, não fiquem na frente dos quartéis pedindo golpe de Estado. Ele não fez isso. E ele tinha essa responsabilidade, essa omissão dele também quando colocada no contexto geral, né, alimenta a tese verdadeira de que o Bolsonaro não apenas tinha planejado, mas já havia iniciado a execução de uma ruptura democrática no Brasil, de um golpe de Estado, tá? Então, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. O meu desejo era que o Jair Bolsonaro fosse sim preso. Era que o Bolsonaro, e ele provavelmente vai ser, né? Porque eu acho que isso é o justo. Eu acho que ele de fato cometeu crimes. Agora, eu gostaria que isso fosse feito num inquérito totalmente legal, pra não haver nenhuma sombra de dúvidas, pra não alimentar os argumentos de perseguição, tá? Vamos lá, vamos dar play aí. Botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito. Ele botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem força armada. Pausa aí. Arma. Eu não entendi esse argumento. Um golpe no domingo? Tipo, é impossível ter um golpe no domingo? Ah, porque tava fechado o Congresso? Se fosse na segunda-feira... Aí, beleza, né? Não, né? Não, né? Mas enfim, vamos lá. Um golpe realmente de festim. Eu espero que seja técnico e não político. No mais,
Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para a embaixada. Mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar da embaixada. Eu tenho horário para ficar na rua. Eu não entender, mas o objetivo é supremo. Povo chato, hein? Difícil de ouvir. Presidente, você arrepende de ter mandado Eduardo aos Estados Unidos? Baixa aí, galera. Soberania econômica, como é que tá? Cada vez mais se afastando. É que sabe o que parece? Assim, até tem o microfone da CNN na cara dele, mas parece que tá captando o áudio ambiente, sabe? Parece que tá captando o áudio da câmera mesmo. Muito ruim O isso. isolamento tá ruim. Tá muito ruim, tá ruim demais. Você arrepende de ter mandado Eduardo? Suprema humilhação. Pausa. Seguimos aqui ouvindo ou tentando. Talvez. Bolsonaro falou suprema humilhação. Eu tava ouvindo um comentário do nosso querido amigo Cristiano Beraldo na Jovem Pan. E ele usou exatamente esse termo. Acho que foi antes mesmo do Bolsonaro falar. Que o que o Alexandre de Moraes tá fazendo é humilhar o Bolsonaro. E eu concordo. Eu acho que a gente entra nas razões políticas que eu havia citado aqui. Essa é a principal intenção do Alexandre de Moraes. Ele tá trucando, ele tá dobrando a aposta, como ele sempre faz. E aí o bolsonarista Paulo Figueiredo, ele acertou na análise dele. Ele havia postado no Twitter ontem, falando assim, olha, o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta. E logo no dia seguinte a gente viu, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então o Trump fez aquela carta justificando a tarifa de 50% no Brasil. Entre vários elementos ali, um que ele coloca é a suposta perseguição política que estão fazendo contra o aliado político dele, que é o Jair Bolsonaro, né? A gente sabe que, na verdade mesmo, essa não é a intenção do Trump. O Trump não está preocupado em garantir a democracia no Brasil, assim como ele não está preocupado em garantir a democracia em qualquer outro lugar do mundo. O Trump não se preocupa, e os Estados Unidos nunca se preocuparam, em se aliar com ditaduras que fossem alinhados a eles, né? Isso é evidente. Quem ainda acha que o Trump está só preocupado em garantir a democracia em outros países, desculpa, não entendeu nada, né? Então o Alexandre de Moraes, ele pega isso e fala assim, essa é a sua condição, que a gente pare de perseguir o seu aliado, então tá aqui, ó, vou botar uma tornozeleira eletrônica nele. Isso é uma razão política. Outra coisa, o Alexandre de Moraes, ele sabe que a intenção do Trump não é libertar o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é um cara muito inteligente, né? Ele sabe que o Trump tá incomodado, por exemplo, com o Brasil sendo porta-voz dos BRICS, ou melhor, sendo porta-voz da China, né? Acatando tudo que a China fala. O Alexandre de Moraes sabe que o Trump está incomodado com o fato dos BRICS estarem buscando outras formas de fazer seus negócios internacionais que não com o uso do dólar. Ele sabe que esse é o verdadeiro incômodo do Trump. Só que aí que tá o negócio, né? Tanto o STF como o Lula, e o Lula também tá querendo fazer isso muito bem, eles se beneficiam da ideia de que o Trump tá achando o Brasil por conta do Bolsonaro, porque você joga a responsabilidade no Bolsonaro. E o que o Alexandre de Moraes mais quer é manter o Bolsonaro como um inimigo vivo. Porque, gente, foi justamente com o Bolsonaro que o STF mais adquiriu poder. Quando você tem um inimigo assim, é maravilhoso pra você adquirir mais poder, pra você tomar mais medidas autoritárias. É exatamente o que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Então, quanto mais ele puder concentrar a responsabilidade desses problemas nas costas do Bolsonaro, ele vai fazer isso, né? Então, outra razão política aí. Vamos lá. Ouvir o 5 ex-presidente vezes da o presidente República. dos Estados Unidos citou o meu nome. Talvez. Com tarifaço do Trump? Eu me coloquei à disposição. Olha, em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Presidente, a decisão do Moraes fala em obstrução de justiça. Em algum momento você tentou obstruir a justiça? Desconheço. Que pendrive era esse na casa do senhor, no banheiro da sua casa? O quê? Que pendrive era esse no banheiro da sua Eu não casa? tenho a menor ideia. Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra Tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Também, né? Pego lá, tem o 14 mil dólares pra um cara rico desse, nada demais. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com recibo no Brasil que eu tirei do corrente ano, declaro o ano que vem no imposto de renda. Era pra fugir do país? recorrer algum organismo internacional? Depende dos advogados, de como se comportar aqui o julgamento, tá ok? O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem.
Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. Já rebatemos isso aqui. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Não tem nenhuma prova com o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? A gente viu sim. Tava na casa do Felipe G. Martins, se não me engano. E você tem delação, senhor Jair Bolsonaro, de ex-aliados seus, dizendo que você, aquela minuta tinha dedo seu ali. A gente tem declarações disso, assim, em juízo ali, o cara assinando e tal. Então, a minuta de golpe existe, tá? Existe, e segundo os seus aliados da época, você chegou até a alterar alguns pontos. Inclusive, acho que foi até pra deixar um pouco mais leve, alguma coisa assim, né? O Mauro Cid falou isso, teve um outro também que falou isso, que agora não lembro. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Mas tem que ter o país estava em paz. Mas foi feita alguma coisa? Foi convocado o Conselho? Não, mas pra que pensar não posso pensar? Você quer criminar o meu pensamento? Não, você quer criminalizar o pensamento? Os militares para discutir a ideia. Sempre conversei com ele, desde quando era deputado. O Eduardo vai continuar nos Estados Unidos? Oi? O Eduardo vai continuar nos Estados Unidos? Eu acredito que sim, né? Pausa aí, ele falou de conselho, eu imagino que ele tava falando assim de um conselhão ali pra dar o golpe de Estado, né? Vejam, os bolsonaristas usam muito esses argumentos também, né? Dizendo assim, mas não teve o batom na cueca, não teve ali a prova cabal. Assim como os petistas usavam essa mesma argumentação, dizendo que, não, mas o triplex não era do Lula porque não tava no nome dele, o sítio também, a mesma história, e daí que você tinha vários outros elementos, quando você colocava ali, você via que o triplex na prática, ou o sítio de Atibaia, eram do Lula, né? Não tem a prova cabal ali. E, de novo, né, a gente tem que pegar o contexto das coisas, os vários elementos. Talvez não tenha esse grande conselhão que ele falou, mas teve várias reuniões, sim. Você teve diversas reuniões com chefes das Forças Armadas. Você teve um dos chefes das Forças Armadas, se não me engano foi o da Marinha, que já tava embarcado, totalmente embarcado na tese do golpe de Estado, já tava pronto, Bolsonaro, só você dar sua canetada aqui que eu tô contigo, cara. É que eles não conseguiram virar a opinião dos outros dois, né? O Bolsonaro chegou a trocar os integrantes, os chefes das Forças Armadas durante o governo dele, justamente porque eles não topavam a intentona golpista dele. Que mais? Tem vários outros elementos aqui que a gente pode ficar puxando. O Bolsonaro dava um indício, falava alguma coisa, e aí você tinha uma série de influenciadores, uma indústria, um nível de hierarquia super bem estabelecido, que iam lá no Twitter e falavam exatamente o que estava alinhado. Rodrigo Constantino falando de GLO, por exemplo, gato lesmo ornitorrinco. O próprio Paulo, acho que é Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo. Ele falou assim, tinha um monte de gente lá pedindo intervenção militar e o senhor em nenhum momento disse pra gente sair de lá, desarticulou a gente sair da rua. Ele fala isso no vídeo dele. O Paulo Figueiredo, ele fazia listas e falava assim, pessoal, esses são os generais que ainda precisa virar o voto deles aqui. Então é na casa, é nesses quartéis que vocês têm que ir. Ele deixava claro até a estratégia onde as pessoas deveriam pressionar os determinados generais que ainda não tinham aceitado a intentona golpista do Bolsonaro. Você tem vídeo, e acho que o Arthur até mostrou, não sei se foi numa live ou num vídeo dele recentemente, esse vídeo é muito bom, onde tem aquele cara do Hipócritas, acho que é o Bibi, o nome dele, o apelido dele, né? E ele fala assim, Bolsonaro, você vai fazer alguma coisa, né? Você instigou a gente. Esse não é o Bibi, é o outro. É o outro, que eu não sei o nome desse. É Paulo, eu acho. Então assim, são vários indícios, né? Mas no vídeo o cara falava, Bolsonaro, você não vai deixar a gente se ferrar aqui sozinhos, né? Pô, em nenhum momento você falou que era pra gente parar de fazer, a gente tava seguindo o que você determinou. Explícito isso, não tem como argumentar contra isso. Vamos lá, segue o videozinho aí. Se ele vier pra cá, ele vai ter problemas. Presidente, ontem você falou que com a reunião com os ministros da STF em 2022 não ia haver perseguição. Você acha que esse é um movimento de perseguição? Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição. Que provas tem contra mim? Você já deve ter lido a peça do PGR. Não tem nada, é só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. O que mais tem talvez... Eu não me reuni com o marginal no Morro do Alemão, como o Lula fez, tá? Presidente. Quando conversei com muita gente em novembro e dezembro. É uma boa.
É uma boa alfinetada, não me reuni com o marginal no Morro do Alemão, eu vou admitir, essa foi muito boa. Mas também não vamos esquecer, Jair Bolsonaro, que a sua proximidade com marginais da milícia é muito suspeita. Especialmente seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, condecorou o... agora não vou lembrar o nome do cara. Que ele condecorou um cara que já morreu, inclusive. Coloca aí, Ana, Flávio Bolsonaro condecora miliciano. Põe assim, e aí a gente vai achar. Me fugiu o nome desse cara, se alguém lembrar no chat aí antes, coloca, por favor. A proximidade da família Bolsonaro com milícias não é segredo pra ninguém, né? Então... De um lado você tem um petista junto com o crime organizado, de outro você tem Bolsonaro junto com milícia. É complicado, né? É bem complicado. Tá? Aqui achei uma matéria do UOL que fala isso aqui, ó. Qual é o nome do cara? Ó, Clã Bolsonaro condecorou 16 PMs denunciados em organizações criminosas. Rapaz. Ó, o pessoal tá falando Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, exatamente. Que participou do assassinato da Marielle, né? Pois é. É isso mesmo. Então foram 16. Não, e o Flávio Bolsonaro visitava o Adriano da Nóbrega na prisão. Adriano da Nóbrega. Olha lá, morreu em operação policial e tal. Foi uma operação policial meio esquisita essa aí, né? Fabrício Queiroz. Não, Fabrício Queiroz o rachador o rachador, confesso. Foi candidato ainda, né? E não ganhou, mas foi bem votado até. Enfim, vamos lá. Lembro, o governo continuava. Presidente, a decisão do Supremo diz que o senhor estaria atuando junto com o seu filho Eduardo Bolsonaro e contra a democracia brasileira, coagiu o processo... Você acha que o parlamento americano ia fazer alguma coisa contra a democracia brasileira? Pelo amor de Deus, ele não está lá no parlamento da Venezuela, nem do Irã. Presidente, o seu passaporte foi pedido para que o senhor pudesse viajar aos Estados Unidos e encontrar seu filho pelo ex-governador. Não é encontrar o filho. Eu me coloco à disposição. É lógico que não vão me dar o passaporte. A Alexandre Moraes não vai dar o passaporte. Mas vamos essa conversa. Se me der o passaporte, se o governo tiver interesse, eu converso. Eu busco uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. Agora, hoje em dia, o Lula não conversa com o Trump. O ministro das Relações Exteriores não conversa com o Rubio. É um governo completamente alienado, um governo que não conversa. Oi? Confirma que pediu o passaporte para poder conversar com eu pedi junto à imprensa. Não é que eu pedi, eu sugeri. Quais Mais uma coisa aí? os passos agora, presidente? Vou pro PL. Eu vou pro PL. Vai analisar agora? Hã? Vai recorrer dessa decisão? Como é que vai ser? Não é decisão, olha só. É um novo inquérito, é o do meu filho Eduardo. Pela acusação, são 12 anos de cadeia para ele. Agora... assim, morre a tese de algumas pessoas aqui, incluindo David Pirajá e o nosso queridíssimo J. Júnior, que nós rasgamos elogios pra eles na live de ontem. Mas morre a tese de que Eduardo Bolsonaro será o candidato à presidência da República, né? Eu imagino. Porque meteram esse inquérito no cara. Olha, se Eduardo Bolsonaro pisa no Brasil, eu acho que ele vai preso, tá? Então, certamente. Não querem deixar ele ser candidato, não. Ele não vai ser o candidato dos bolsonaristas, tá? Muito provavelmente será o Tarcísio. E o Tarcísio nessa história toda, né? Fica complicado pro Tarcísio, porque ele tá ali no meio, né? Ele tem uma boa relação com o STF, ele tem que garantir uma boa relação com o Bolsonaro, aí já tomou uma traulitada do Eduardo Bolsonaro ontem ou anteontem. Não, mas passaram pano pra isso aí. O PL fez o Eduardo pedir desculpa, ele postou que tinha tido uma conversa boa com ele, tudo porque bem. ele levou-lhe uma comida de rabo. Tudo bem, mas tomou. Pelas costas. Mas tomou, né? O Tarcísio tomou mesmo assim. Então, cara, tá bem complicada a situação do Tarcísio nessa história toda aí. Mas eu acho que a única saída que tá se desenhando agora pro clã Bolsonaro é o Tarcísio presidente. Eu também acho. E aí ele vai se comprometer a dar o indulto pro Bolsonaro. Será que ele vai fazer isso mesmo? Ele vai dar e o STF vai derrubar e vai ficar por isso. Eu não sei nem se ele não vai comprar essa briga. Eu não sei nem se o Tarcísio ganha se ele dá indulto pro Bolsonaro. Eu acho que dá. Você acha que dá? Eu acho que dá. Talvez combine assim, gente, eu vou dar uma graça aqui e aí vocês derrubam, pode ser? Talvez alguma coisa assim possa acontecer. Não, ele vai dar porque ele tem que fazer o aceno. Aí o STF derruba ele, bom. Eu fiz o que eu eu não pude. vou comprar briga com o STF. Mesmo. Infelizmente eu fiz o que tava dentro do meu poder de fazer. E é isso aí. Mas porque o Eduardo Bolsonaro, que seria aí um nome pra ser candidato a presidente, tá tomando já era. E o próprio PL falou, o próprio PL não, né? Fontes do PL falaram que ele tá louco, obcecado pela presidência de 2026. Né? Sim, tanto é que o Eduardo Bolsonaro, ele tá atropelando até mesmo o próprio pai, né? O Jair Bolsonaro, eu acho que tentou dar uma contida, ele não, vou dar uma segurada porra nenhuma e continuou fazendo as coisas dele com o Trump lá, então ele tá bem obcecado com isso.